Dizem que entrei em contato com o ar do planeta Terra às 6h15 da manhã do dia 23 de abril de 1975, depois de passar 9 meses dentro da nave-mãe. Cheguei assim como todo mundo, nu. Nesse mesmo ano, lançaram as primeiras fraldas descartáveis no Brasil, meu território de chegada. Então, desde os primeiros dias no planeta, eu comecei a preencher a minha linha do tempo com aquilo que nos acostumamos a chamar de lixo. Esse conceito linear de usar e jogar fora seduziu a geração da qual faço parte, com a facilidade dos descartáveis. Reciclagem era coisa de outro mundo. Usar e jogar fora. Mas fora onde? Se vivemos todos no mesmo planeta. Esse fora geralmente fica dentro de um lugar de olhos burgueses, assim como os meus. Pode ser um bairro ou um país periférico. E muitas vezes esse material acaba nas mãos de pessoas em condições miseráveis. Atualmente, existem mais de 3.000 lixões a céu aberto no Brasil. Em 2003, iniciei a investigação Diário Refluxo, em que passei 7 dias coletando os meus descartes. Diariamente, eu guardava as embalagens de tudo aquilo que eu consumia em uma capa de plástico transparente com 43 bolsos, desenhada pela artista plástica Marina Reis. Mais do que ter a noção do que uma pessoa gera de resíduos em uma semana, essa performance pretendia revelar o que normalmente se esconde. Essa ação se repetiu algumas vezes ao longo desses anos, com outras pessoas e em territórios diferentes, como Barcelona, Nápoles, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. As capas também foram usadas em escolas, bibliotecas, centros culturais e empresas, como uma ferramenta para a educação ambiental. Em 2019, eu realizei a performance em Belo Horizonte. Dessa vez a capa terminou com 20 fraldas descartáveis, que foram usadas pelo meu filho Martim, que na época tinha 2 anos. Durante a Rio+20, em 2011, eu participei de um ritual guiado pelo líder indígena Benki Achaninka. Eu estava usando essa capa aqui. Eu percebi que o futuro passa pela ancestralidade e pela ação no presente dos povos da floresta. Entendi que a nossa ideia de progresso é atrasada e que os Achaninkas estão a anos-luz de distância do homem branco, viajando no tempo em espirais. Na natureza, tudo é circular. Hoje, depois de quase 20 anos, revisitei o material que eu acumulei durante uma semana na minha primeira performance, em 2003. Como quem olha para uma cápsula do tempo. Quando eu entregar meu corpo ao chão, esse rastro vai ficar no planeta por quanto tempo? Já passou da hora de cuidarmos da nossa própria sombra. Em breve, o oceano vai ter mais plástico do que peixes. Esse mesmo plástico já circula nas nossas veias em micropartículas. Eu me recordo, então, da famosa carta do cacique Seattle ao presidente dos Estados Unidos, em 1855, e aos últimos versos da canção Um Índio, de Caetano Veloso. Tudo que acontecer à Terra, acontecerá aos filhos da Terra. E aquilo, nesse momento, se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. Mais um dia começando, mais uma oportunidade da gente reciclar as ideias. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a todos. Que bonita essa intervenção, né, do artista brasileiro Peripane.
E é um depoimento, uma intervenção que foi criada especialmente para essa terceira edição do Fórum Internacional de Logística Reversa, IECG, e é uma intervenção que traz para a gente uma provocação urgente sobre os resíduos urbanos, mas que, ao mesmo tempo, também faz a gente pensar que esse tema não é um tema que está separado da nossa existência, separado das reflexões que a gente faz todo dia. Quem somos nós? Que mundo a gente quer deixar para quem está por aí, para quem vem? Que bom que a gente está junto. Eu sou a Adriana Couto e é um prazer estar aqui nesse espaço de discussão e de reflexão sobre um tema tão importante. Bem-vindos novamente. Vamos começar nesse evento que é 100% gratuito, é online, então tá muita gente com a gente. Eu tô aqui em São Paulo, mas vai entrar gente aí de várias partes do país. Vários céus diferentes hoje nos cobrem, né? Então, bem-vindos nesse evento gratuito online que nasceu com o objetivo de conectar e de unir diversos especialistas, diferentes lugares de mundo, para a gente entender novas perspectivas, para a gente entender tendências, para a gente olhar para as práticas inspiradoras, né? Sabe aqueles exemplos que podem trazer luz para a gente? Luz para a gente, mas eu estou falando também de luz para uma comunidade, luz para o mercado, né? Para um mercado que está em busca da construção de uma economia um pouco mais circular, de uma economia circular, um pouco mais não, de uma economia circular. Muitas vezes é a partir da exposição dos problemas, né, causados pelo homem na natureza, que a gente acaba percebendo e acaba impactando outras pessoas. Mas o foco aqui hoje são as soluções. Porque a problemática das embalagens a gente conhece bem, né? Mas e agora? Conhecemos? E agora? Então, em 2022, o Fórum Internacional de Logística Reversa e ESG vai enfatizar como a reutilização, a reciclagem, vai enfatizar as soluções para as embalagens. A gente precisa pensar nisso, além também de iniciativas inovadoras. Vamos olhar para a gente que está pensando no mundo, né? Iniciativas inovadoras que olham para as pessoas. E olhar para as pessoas é a gente também olhar para essa sigla que a gente fala tanto, o ESG, e olhar para as questões sociais e ambientais, né? Que está ali dentro dessa própria sigla. A gente precisa de uma solução integrada para um problema e para a nossa natureza. Estamos aqui vivendo a possibilidade de tempos de regeneração, não só de preservação. Que bom que estamos juntos. Vamos lá. Bom, deixa eu dar um recadinho antes da gente começar a nossa primeira fala aqui importante e depois a nossa primeira mesa, que vai falar sobre reciclando o futuro das águas. Que legal, que bom a gente poder falar sobre isso. Eu quero só dar uns recados antes para a gente começar aqui e tá todo mundo junto. Esse evento, como vocês sabem, possui tradução simultânea em inglês e espanhol. E para você ativar essa função, tem que clicar nos ícones que estão disponíveis aqui em cima da tela. Vocês estão vendo? É escolher em qual idioma você prefere acompanhar o nosso diálogo. E aí, pronto, estaremos todos conectados. Vocês podem enviar as perguntas para os nossos convidados no ícone de perguntas que está aí à direita da sua tela. Então, também é outra forma de conexão. A gente vai responder algumas dessas perguntas ao final do painel. E é isso. Tá todo mundo aí com a gente pensando, e é muito bom estar aqui nesse fórum que está aberto a todo mundo para a gente pensar juntos. Então, a sua participação também vai ser muito importante. Daqui a pouco tem Carlos Burli, Porã Potiguara e Gustavo Veronese falando sobre o futuro das águas, o encontro entre essas iniciativas diferentes que têm um propósito comum. Mas antes eu quero chamar aqui para a nossa conversa e para dar as boas-vindas e para conversar com a gente o Marcos Matos, que é diretor de marketing e vendas na Eu Reciclo, para conversar com a gente um pouco mais. Bom dia, que prazer estar aqui, Marcos. Oi, Adriana, bom dia, obrigado pela introdução aí. É uma honra a gente estar aqui. Primeiro, né, antes só de começar, eu queria falar um bom dia para o Brasil, para o Chile, para toda a América, boa tarde para a Europa e também um bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo aí do mundo que está vendo esse nosso evento aí e que nem você falou, acho que vai ser um sucesso, né? Eu queria também agradecer a todos, todas e todos aqui presentes, né, no nosso primeiro dia do Fórum Internacional de Logística Reversa
e ESG. E assim, uma coisa que a gente viu, né, que eu acho que é legal de falar, é que a gente está na terceira edição desse evento. Esse evento ele nasceu em boas práticas e compartilhar experiências legais, né, que foram vivenciadas. E a gente sabe que resolver problemas ambientais e sociais é muito complexo e não existe uma solução única, né? Então, por isso que a gente acredita muito no coletivo, em trazer soluções, fazer troca de conhecimento, construção, né, de pensar em resolver o problema de uma forma sistêmica, né? E a gente acha que fazer isso junto é muito melhor, né? Que afinal, olhando para aquela frase, junto a gente vai mais longe, né? E eu acho que essa edição do fórum, né, que nem eu estava falando, é muito especial, né? Porque todos os encontros, diálogos que a gente começa hoje, né, a gente foi pensando muito para incitar a transformação, a mudança, através da discussão e de diferentes soluções, né? E hoje a gente tem desde, né, hoje assim, todos os dias do evento, a gente tem desde pesquisadores, empresas, instituições, pessoas, né, que vão fazer um chamado para ação, né, para a gente, espera aí, eu estou trazendo uma ideia, eu quero trazer uma coisa nova, né? Porque o mundo, né, ele só será um lugar melhor para nós e para as próximas gerações quando a gente se movimentar de verdade, né, para a criação de um presente e um futuro mais sustentável. Porque, afinal, assim, gente, uma definição que eu gosto muito de sustentabilidade é que a gente tem que deixar o mundo melhor ou igual que encontramos quando que a gente chegou aqui. Aí eu acho que uma coisa legal de falar também é que esse fórum é muito importante aqui para a gente, do Reciclo. Traz muita felicidade para a gente fazer aqui, trazer essas pessoas, compartilhar isso, não só nível de Brasil, mas Chile e outros lugares do mundo, né? Porque a gente vai encontrar pessoas, gente como a gente, que querem fazer a mudança, querem fazer a diferença, né? E acho que aproveitando isso, vou pedir para só a Cris compartilhar comigo uma breve apresentação nossa, Cris, só para passar algumas coisas rapidinhos e depois eu já passo de volta a palavra para a Adriana. Pode projetar, Cris, por favor? Legal. Pode passar? Eu acho que aqui só a primeira coisa que eu acho que é legal de falar, né, assim, às vezes a gente vendo o vídeo do Peri, né, a gente vê a quantidade de resíduo que a gente gera. E a gente acha que não tem a noção da quantidade de resíduo que a gente gera no mundo, né? A gente tem noção de quanto que a gente gera por dia, por mês, por ano de resíduo? Né? Eu sempre faço essa pergunta, quanto que é isso de fato? Pode passar? A gente tem cerca de 2,5 bilhões de toneladas de resíduos sólidos que são produzidos no mundo todos os anos. Aí, só para tentar trazer um pouco uma noção para a nossa realidade, isso dá mais ou menos 350 milhões na Terra, tanto na África quanto na Ásia, é entre 350 e 400 mil elefantes. Então, o que a gente gera de resíduo é 1000 vezes a quantidade a massa desses elefantes aí que vivem na Terra atualmente. E aqui no Brasil, só para a gente dar um contexto, 90% desse resíduo, desse lixo, ele é coletado, mas somente 3% dele, de fato, é reciclado. Então, dado que as taxas de reciclagem aqui no Brasil é muito baixa e a gente viu que outros lugares conseguem ter taxas de reciclagem alta, foi aí que nasceu o Eu Reciclo. A gente nasceu com essa missão, que a nossa missão é elevar as taxas de reciclagem no Brasil. Começou no Brasil, esse sonho cresceu, se expandiu para o Chile e vai se espalhar aí para vários outros lugares. E aqui é só para ter uma noção, né, tipo um país como a Espanha, que teve uma transformação, né, em 1998, eles tinham 5% de taxa de reciclagem, aqui no Brasil a gente tem 3%, né, relativamente parecido, e foi interessante porque eles passaram por essa transformação. Então a gente estudou um pouco o que aconteceu lá na década de 90, na década de 2000, que teve essa transformação, e a gente percebeu que teve uma lei, né, que ajudou a fazer uma transformação econômica nessa cadeia, né, promoção de investimentos. Então, na verdade, era uma indústria que não era desenvolvida, ela passou por um processo de desenvolvimento. E a gente olhando, peraí, por que eles conseguem, por que a gente não pode conseguir aqui também? Pode passar, por favor. E aí a gente importou aí 2 conceitos que eu acho que estão bem na nossa realidade aqui do nosso negócio, que um é o certificado de reciclagem
e o outro é a compensação ambiental. Então, o certificado de reciclagem ele vai ser um instrumento, né, financeiro, né, que vai ajudar a tornar a cadeia daquele material economicamente viável. Então, as empresas elas pagam, né, pelo esse serviço ambiental esse dinheiro vai acabar indo para cooperativas e operadores, e isso vai ajudar a desenvolver essa cadeia. E a compensação ambiental, né, é um conceito que a gente garante que a mesma quantidade de embalagem que a gente coloca no meio ambiente vai ser reciclado por alguém. Então, se eu coloquei, sei lá, 1.000 toneladas de papel, a gente garante que 1.000 toneladas de papel vai ser reciclado. E aí, o que esse sorriso, né, no rótulo ele pode fazer? Né? Eu acho que só para falar um pouquinho das coisas que a gente está trazendo aqui, eu queria só ressaltar um pouco do nosso impacto, né? Então, a gente já fez mais de 23 milhões aí de investimentos para cooperativas e operadores, as centrais de triagem, né? Só no ano passado foi mais de 10 milhões. A gente já compensou mais de 400 mil toneladas, né? Desde quando a gente começou. Só o ano passado foi mais de 200 mil. Então, é um número muito legal. Só para vocês terem uma ideia, uma garrafinha de água mineral dessas de 500 ml, ela 17 gramas. Então, uma tonelada dessas garrafinhas são mais ou menos 68 mil, 60 e poucas mil garrafas. Então, 400, se uma tonelada é 60 e poucas mil, 400 mil toneladas, imagina quanto que isso seria. Só para a gente ter uma noção. Óbvio que não é só plástico, é papel, vidro e metais, mas é um número bastante elevado. A gente tem também aí uma preocupação em garantir, né, que essas empresas, que tem mais de 6 mil empresas que hoje que acreditam na nossa solução e estão com a gente, e também a gente tem um papel que a gente entende que é muito importante para a sociedade aí, que a gente tenta divulgar práticas sustentáveis, que é um pouco falar aí das pessoas que seguem a gente, que lê nossos materiais, que tem mais de 200 mil. E a gente tem todo o Brasil, né? A gente tem mais de 12 mil CNPJs cadastrados na nossa rede, desde reciclador, cooperativo, operador, e também a gente tem parceria com mais de 180 centrais de triagem, estamos no Chile e na França hoje. E assim, no fundo, né, só para antes de passar um obrigado aqui, alguns exemplos de coisas legais, né? Tipo, o ano passado o ano passado e esse ano, né, a gente foi a primeira empresa que conseguiu trazer vidro do Amazonas, né? Então, dado com o certificado, a gente conseguiu, que antes o vidro lá era, né, aterrado. Então, a gente conseguiu trazer aqui para São Paulo, em Mogi das Cruzes, para ser reciclado, né? A gente estruturou a cadeia de vidro, ajudou a estruturar a cadeia de vidro no Mato Grosso do Sul e várias outras cadeias em vários lugares do Brasil. E hoje, assim, que se beneficiam do volume desse certificado são mais de 6 mil famílias, aí se a gente considerar as cooperativas e os operadores. Então, tem muita coisa muito legal. Então, antes de passar aqui um obrigado, Cris, pode tirar a apresentação aqui, eu já passo a palavra para a Adri. E aí, só para finalizar um pouco, né, a gente falou um pouco que a gente tem muito orgulho do que a gente está fazendo, né, mas a gente tem consciência que a gente precisa fazer mais, né, que o planeta está passando por um momento que a gente tem que olhar para ele, né? Então, a gente precisa ajudar a cadeia da reciclagem a ser economicamente viável, a ter crescimentos sustentáveis, e a gente precisa também aumentar as taxas de reciclagem no Brasil e no mundo. E fazer isso é muito importante para a gente, ter esses resultados. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do fundador do Greenpeace, o Bob Hunter, que ele fala algo mais ou menos assim: não me julgue pelas coisas que eu penso, falo ou escrevo, julgo pelas coisas que eu faço. Então, aqui na Eu Reciclo, a gente pensa muito, né, tipo, no resultado, no que a gente está fazendo, que eu acho que é muito importante. E eu acho que isso é uma energia que vai ajudar a gente a ir mais longe, né? Então, assim, a gente entende que a gente está cumprindo aí com os nossos, né, compromissos com a sociedade, né, com todo mundo. E o que eu acho que é legal, que a gente não pode esquecer de falar, que nada disso que a gente teria alcançado sem os nossos queridos parceiros, né? Que é aquela coisa que a gente falou, a gente acredita muito na cooperação. Eu acho que principalmente ativos os operadores, que esses são os heróis da reciclagem, que eu acho que é muito bacana, e também não posso esquecer do nosso amado time aí, que está no dia a dia ajudando aí para construir isso, e principalmente o pessoal que está fazendo esse evento. Então, gente, só para finalizar aqui, esse fórum é para todo mundo. Vamos aproveitar, vamos se divertir, vamos refletir, né? A gente deixa esse convite para a gente desfrutar, né, dessa energia de transformação, que nem a Adri falou, né, e o Peri no vídeo dele, um pouco de regeneração
e vamos unir essas forças, né? E citando o Peri novamente, que ele falou no vídeo dele sobre lá o cacique Seattle Suquamish, que ele fala: o que ocorrer na terra recairá sobre os filhos da terra. Aí eu quero deixar uma reflexão aqui. O que a gente pode fazer, o que a gente quer fazer de boas coisas que vão acontecer nesse nosso lar, né, no nosso planeta? O que a gente pode fazer, né, para boas coisas acontecerem nesse nosso planeta? Porque, no fundo, isso também vai cair sobre a gente e sobre nossos descendentes, entendeu? Então, acho que vale uma reflexão para todo mundo. Agora eu vou devolver aí a palavra para a Adriana e que todos aí tenham um excelente evento. Obrigado. Muito bom, Marcos. Obrigada. Obrigada pela sua participação, abertura. Mais uma pessoa para fazer a gente pensar e refletir. Mais um exemplo de como esse mercado, como essa cadeia pode ficar mais forte, pode atrair mais gente e a gente pode reverter quadros, né? Que é o que a gente quer. Estamos juntos todos para começar as discussões de hoje. Já sabem que podem fazer perguntas para os nossos convidados especiais, para os nossos palestrantes. Ao final do painel, a gente junta essas perguntas, junta essas reflexões para discutir mais um pouco. Então, a gente começa as reflexões aqui nesse terceiro Fórum Internacional de Logística Reversa. O assunto é a água, reciclando o futuro das águas. E é um tema muito importante e tem muitos braços, né? A gente pode falar dos nossos rios, os rios do mundo inteiro, mas aí a gente fala da questão do esgoto, fala das comunidades ribeirinhas, estamos falando também da fauna, né? Dos oceanos, fauna marinha, dessa nossa ligação com as águas. Temos aqui, então, perspectivas diferentes e projetos diferentes para fazer a gente pensar sobre isso. Quero chamar aqui para a sua primeira apresentação, quero falar para vocês que a gente vai ter o Carlos Burli, o Porã Potiguara e o Gustavo Veronese, mas cada um deles vai fazer uma apresentação antes da gente juntar os três para as considerações e para as reflexões finais, tá? Então eu vou chamar o Gustavo Veronese, que é coordenador da causa Água Limpa e do programa Observando os Rios, do SOS Mata Atlântica. É geógrafo, é educador, é ambientalista, está há muito tempo nessa área, mais e também nas organizações do terceiro setor, desenvolvendo e aplicando práticas de educação ambiental. Já coordenou outros institutos, também ligado à formação de professores, e nessa coordenação agora dos grupos de monitoramento aqui do SOS Mata Atlântica, ele pode contar um pouco para a gente sobre esse projeto e sobre os resultados. Gustavo Veronese, muito bem-vindo ao fórum, tudo bem? Olá, Adriana, como vai? Tudo bem? Bom dia a todas, todos, boa tarde, boa noite, né? Como disse o Marcos. Agradecimento especial aí a Cris Abreu pelo convite, super honrado aí de fazer parte desse evento, de fazer essas reflexões, essa conversa que é urgente, é necessária e é muito importante. Eu vou fazer uma apresentação aqui, compartilhando a tela, mas para começar, eu acho muito legal assim, o evento começar com o Peripane, porque dentre essas tantas coisas que eu fiz aí, que você comentou, Adriana, eu tive a oportunidade de participar da experiência Refluxo. Uns 10 anos atrás, eu fiz a experiência Refluxo com o Peri e fiquei uma semana coletando os meus resíduos, né? E é impressionante, porque por mais que eu sou ambientalista, eu milito na causa há muito tempo, comecei minha militância com a coleta seletiva, inclusive, e mesmo assim, a quantidade de resíduos que são gerados, mesmo por alguém que para pensar e tenta reduzir o consumo de embalagens, é absurdo, é incrível. Foi uma experiência bastante sensibilizadora para mim também, de observar o que eu consumo numa semana, deixar guardado, visível naquela capa plástica. Então, foi uma experiência muito legal, e é muito legal ter começado o evento com essa experiência que é muito interessante, é muito educativa, é muito reflexiva e faz a gente pensar realmente nos nossos padrões de consumo e tudo mais. Bom, antes de começar a minha apresentação sobre o tema específico, apresentar rapidamente aqui a Mata Atlântica e a SOS Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica é o bioma em que vivem mais de 145 milhões de brasileiros,
vai desde lá do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, é onde está a grande produção econômica, industrial, agropecuária, de serviços do Brasil. Enfim, é um patrimônio nacional e que está sob constante risco. Hoje restam apenas 12,4% da área original. Hoje a SOS Mata Atlântica lançou os dados referentes ao Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, que é uma parceria que a gente tem com o INPE, e os dados não são nada animadores. Do período de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021, aumentou em 66% o índice de desmatamento. Com o período 17, 18, que foi o menor período, aumentou quase 100%. Então, a gente vive ainda num constante estado de atenção em relação a essa floresta tão importante, com uma diversidade de vida tão grande e que ainda assim continua sendo ameaçada, tanto desmatada para novas fronteiras agrícolas, como também para a urbanização. Né? Hoje, 85% da população brasileira vive em Mata Atlântica, as maiores cidades brasileiras estão na Mata Atlântica, então a gente precisa entender que a gente precisa cuidar, não é para gerações futuras, é para nossa mesmo. Nós estamos em risco nesse planeta, porque a gente não está cuidando, a gente está achando que isso a gente pode deixar para depois, e não pode deixar para depois nada disso. Né? Então, a gente tem um histórico de degradação da Mata Atlântica, desde lá da colonização europeia até a urbanização de hoje, passando por ciclo da cana, monoculturas de café, industrialização, e ainda hoje, continuamos desmatando algo que nos é tão importante e que nos dá tantas coisas, né? Como um clima regulado, como a água que a gente bebe, né? E para defender esse bioma tão importante e tão maltratado, surgiu, em 1986, a SOS Mata Atlântica, com a missão de inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica. E dia 27 de maio é o Dia da Mata Atlântica. Então, daqui 2 dias, 3 dias, a gente está comemorando o Dia da Mata Atlântica, mas, infelizmente, sem tanta coisa assim para comemorar, mas sim para refletir o que a gente pode fazer para já, para agora, porque as ações precisam ser imediatas, não dá mais para a gente adiar as ações em relação a isso. E nossas causas voltadas à emergência climática, né, a Mata Atlântica como o grande guarda-chuva desse tema, e a gente tem os 3 temas grandes da SOS, que são a restauração florestal, que é muito importante, né, a parte de áreas protegidas, então é cuidar do que tem e melhorar a cobertura florestal, que ainda é necessária. O ideal seria que a gente tivesse 30% da Mata Atlântica reconstituída, e a gente tem pouco mais de 12%. Então, a gente tem um trabalho enorme pela frente de restauração florestal. E a causa Água Limpa, que é o trabalho que eu desenvolvo na SOS Mata Atlântica desde 2002, e que a SOS Mata Atlântica trabalha desde o começo da década de 90. Então, a SOS Mata Atlântica tem como meta nesse tema a despoluição dos nossos rios, né? Aperfeiçoar legislações, mobilizar e engajar a sociedade nessa causa, fortalecer as políticas públicas, tudo que a SOS Mata Atlântica faz tem como meta intervir em políticas públicas ambientais específicas da Mata Atlântica. E na nossa causa Água Limpa, a maior das coisas que a gente tem é acabar com os rios de classe 4. A gente tem uma denominação, uma resolução do CONAMA 357, que estabelece as classes de água, 3, tanto para água doce, como para água salgada, como para água salobra, e somente a água doce pode ser classificada como 4. Né, o Comitê de Bacia Hidrográfico, um órgão colegiado e decisório, que define a classe de um rio, ou de um lago, ou de uma lagoa. E a classe é determinada com o rio que a gente tem e o rio que a gente quer ter. E quando a gente não classifica como 4 um rio, significa que a gente não espera muita coisa dele. Ele está lá para compor paisagem, pode receber qualquer tipo de dejeto que está dentro dos padrões, se estiver lá com 2 partes por milhão de oxigênio. E para a gente ter vida na água, a gente precisa no mínimo de 5 partes por milhão. Pois bem, dentro dessa causa, a SOS Mata Atlântica desenvolve um trabalho chamado Observando os Rios. Desde o começo da década de 90, começou com uma mobilização aqui no Rio Tietê, para a despoluição do Rio Tietê, quando apareceu um jacaré, mobilizou toda a sociedade, as pessoas querendo fazer algo pelo rio, a gente mobilizou a sociedade e coletamos 1.200.000 assinaturas exigindo as obras de despoluição do Tietê. E como acompanhar uma obra dessa magnitude? Que é tubulação embaixo da terra, né, sem grandes possibilidades de acompanhamento público disso. Então, a pessoa, na época,
pensou que a melhor forma da gente entender se um rio poderia ser despoluído seria observando o rio, observando o Tietê. Então, a gente pegou a metodologia do CONAMA, né, os parâmetros utilizados pelo CONAMA, sintetizou isso de uma forma que qualquer pessoa pudesse fazer análise da qualidade da água e mobilizou grupos voluntários ao longo do Rio Tietê inteiro. E começamos o trabalho do Observando Tietê. Em 2015, a gente conseguiu um patrocínio da IP e conseguiu expandir para todos os estados brasileiros que têm Mata Atlântica. E passamos a denominar, então, de Observando os Rios. Observando os Rios é uma metodologia de educação ambiental, de mobilização social, de ciência cidadã e também de advocacy, de intervenção em política pública. São grupos voluntários que vão mensalmente analisar a qualidade da água de um determinado rio, de um determinado ponto, e esses dados são cadastrados no site da SOS Mata Atlântica. Cada ponto de monitoramento tem uma página no site da SOS Mata Atlântica para colocar esses dados. Então, é feita uma geração de dados pela sociedade para a sociedade. E uma vez por ano, a gente copia esses dados no Dia Mundial da Água, dia 22 de março, para mostrar qual é a percepção da sociedade em relação à qualidade da água. Pois bem, com essa expansão, a partir de 2015, a gente atingiu os 17 estados brasileiros que têm Mata Atlântica, além do Distrito Federal. Hoje, são mais de 250 grupos voluntários que monitoram mais de 320 pontos de análise de 254 rios em mais de 100 municípios brasileiros, formando uma rede de cerca de 3 mil voluntários, 3 mil guardiões da água, 3 mil pessoas que dedicam seu tempo, seu talento para cuidar da nossa água, para gerar esses dados. Então, é uma forma da gente olha ali e fala, esse rio está sujo ou não está sujo. Está sujo por quê? Quais são os componentes que tem dentro dessa água que estão fazendo com que ele esteja numa qualidade ruim, regular, boa, ou enfim, aquilo que os grupos aferem em campo. Então, a gente faz essas médias e normalmente, a gente fazia as reuniões presenciais, né? A gente ia até os estados, somos em 4 educadores que mobilizam toda essa rede de voluntários. E então, a ideia é sempre a gente ir nos estados, conversar com os grupos, trocar ideias, se inspirar, eles se inspirarem entre si, enfim. E veio a pandemia. E os grupos pararam de ir a campo por um bom tempo, tivemos até uma queda das análises, obviamente, porque se as pessoas não podem sair de casa, não podem fazer análise da qualidade da água de um rio que tem que sair de casa, né? Mas, para não perder essa mobilização, para não perder essa rede, começamos a fazer os encontros nacionais virtuais. E foi muito rico isso, porque a percepção dos grupos que estavam no Ceará, ou no Rio Grande do Sul, ou na Bahia, ou em Minas Gerais, onde quer que esteja, a percepção era a mesma, né? Se mesmo o grupo tivesse uma qualidade regular, ou ruim, ou boa, uma coisa que incomodou todos os grupos era a quantidade de resíduos na água, que é um dos parâmetros que a gente mede. Né, se tem resíduos na água, dos 14 parâmetros pontuáveis, além da temperatura da água e do ar, o lixo, né, o resíduo sólido da água, é um dos parâmetros observáveis. Né? Isso é um negócio legal da metodologia. Tem alguns parâmetros físico-químicos, mas tem uns que são de percepção. E esse é um de percepção, e que chamou muito a atenção de todos nós. Né? Tanto a equipe técnica da SOS Mata Atlântica, como a equipe de voluntários da SOS Mata Atlântica, a quantidade de resíduos nas nossas águas. Na nossa água, eu gosto de falar água no singular, porque a água é uma só, ela está em constante ciclo, né? Como o Peri falou ali, tudo está em ciclo na natureza, a água também está em ciclo, e ela é uma só, é a mesma, e a gente tem que cuidar dela como ela é, uma só, né? Seja ela salgada, doce ou salobra, ela continua sendo uma água só. É a água que corre no nosso corpo, a água que está na atmosfera, a água que está nas plantas, enfim, a água que está no subterrâneo, na atmosfera, é uma só. E a quantidade de resíduo incomodou muito. E a ideia que se teve nesses encontros virtuais, nacionais que a gente fez, foi de fazer um trabalho para a gente mensurar a quantidade de resíduos que caem nos nossos rios. Porque se fala muito, se tem muitos dados em relação ao resíduo que está no oceano. Mas como que chega no oceano? Cai do céu? Brota da água? Não. Né? Vem do continente principalmente através dos rios. Né? Então, a gente tem que, nesse começo, já entender o conceito da bacia hidrográfica. Tudo que a gente faz numa bacia hidrográfica, seja na terra, seja na água, vai cair num rio mais hora, menos hora. Então, a gente tem que cuidar da nossa bacia hidrográfica, da superfície da terra. Se a gente joga um lixo na rua,
por ação do vento, da água, isso vai cair na boca de lobo ali e vai cair no rio mais hora menos hora. Então, às vezes, não é a ação direta de jogar o resíduo diretamente no rio, diretamente no mar. É o resíduo caindo mais hora menos hora em algum lugar. Então, a gente quis mensurar o impacto desses resíduos na água e criamos, também com o apoio da IP, o Rio Sem Plástico. Então, a gente queria pegar esses indicadores e entender o que estava acontecendo, né? Essa é uma imagem... Gustavo, interromper aqui a sua apresentação, estamos nela, mas eu ia pedir para você, por favor, falar um pouco mais devagar para ajudar os nossos tradutores da cabine e todo mundo está aqui na página. Um pouquinho só mais devagar, é por causa da transmissão, às vezes a gente perde alguma coisinha, mas estamos juntos. Estou aqui só para a gente se conectar melhor. Você estava falando aí do projeto Rio Sem Plástico, né? Eu só estou com medo de não dar o tempo aqui, extrapolar muito tempo da minha de fala aqui. Não, mas assim, extrapolar um pouquinho só, não precisa correr, não, a gente está com... Beleza, tá ótimo então, Adriano. Bom, então, aí a gente pegou essa ideia de vamos mensurar a quantidade de resíduos em algum rio, né? Então, vamos pensar no rio Tietê, que foi o início da nossa história. Como que a gente vai fazer essa história acontecer no Rio Tietê? Pensamos em alguns lugares e escolhemos o Parque de Lavras. O Parque de Lavras fica numa cidade a um pouco mais de 50 quilômetros de São Paulo, chamada Salto, né? Tem um parque bem bonito ali, uma antiga usina hidrelétrica, uma das primeiras usinas hidrelétricas do Brasil, inclusive, está localizada nesse local, nesse Parque de Lavras. Essa imagem é de uma das cheias do Parque de Lavras, a quantidade de resíduos é absurda. E a cidade de Salto sempre sofre com a poluição vinda da região metropolitana de São Paulo. Então, pensamos em mensurar, e como a gente fazer uma mensuração. E como que a gente pensou em fazer isso? Fazer uma ecobarreira, né? A gente se inspirou, inclusive, num voluntário nosso, Diego Saldanha, lá do Paraná, que fez uma ecobarreira com bombonas plásticas e tudo mais, e pensamos em fazer isso no Rio Tietê. Então, a gente elegeu primeiro essa bacia, vamos fazer um projeto piloto, né? O nosso trabalho não é exatamente de resíduos sólidos, é água, mas o resíduo impacta na água, então vamos mensurar esse impacto do resíduo na água, para a gente entender, fazer um diagnóstico, fazer o levantamento, uma quantificação, né? Obviamente levando esse resíduo para reciclagem. Primeira pergunta é, será que dá para pegar um resíduo plástico tirado de um rio sujo, como o Tietê, nesse pedaço? O Tietê é um rio que está sujo nesse pedaço. De 1.100 quilômetros de rio, cerca de 100 quilômetros de rio estão poluídos, né? Então, é um rio que está poluído num pedacinho. E nesse pedaço ele está muito poluído. Será que as cooperativas, será que a possibilidade de reciclagem de um material que está numa água tão poluída como essa? Então, fomos atrás de cooperativas, de beneficiadoras de recicladoras de plástico, para entender se dava para fazer. E deu. Então, a gente contratou a cooperativa de Salto, que já tinha para quem vender esse resíduo, enfim. Então, decidimos, vamos fazer uma ecobarreira no Rio Tietê, em Lavras. Conseguimos as autorizações necessárias e tudo mais. E em agosto do ano passado, fizemos essa instalação. É uma instalação, uma barreira feita com sombrite, cabo de aço e bombonas plásticas de 50 litros que seriam descartadas ou recicladas e que a gente reaproveitou, né? Foi até em locais que vendiam isso e compramos para fazer essa ecobarreira. Mais de 100 metros de uma margem à outra do rio. É um lugar super desafiador, tinha muita corredeira e tudo mais, e fizemos essa primeira ação, né? E no começo fizemos coletamos 3 bags de 1.000 litros de material plástico. E eis que teve uma coisa assim, no final desse mês, não deu um mês que a gente instalou a barreira, a companhia de energia que opera as barragens mais acima abriram a barragem de Pirapora e veio um tsunami de água e resíduos, né, rio abaixo até Salto. A força foi tão grande, mas tão grande, que arrebentou a nossa estrutura, né? E a gente observou que, infelizmente, né, nessa época, impactou quase 300 quilômetros de rio, essa abertura de barragem irresponsável, criminosa,
que foi o que aconteceu lá em agosto, uma mortandade de peixes, os peixes indo para os riozinhos afluentes, tentando se salvar, tentando achar oxigênio, e um tsunami arrebentou a nossa barreira, né? E a gente reparou que, a gente tem que fazer de um outro jeito, de repente num outro lugar, não um rio tão turbulento como o Rio Tietê, e pensamos então fazer num outro lugar. E aí no Rio Tietê a gente começou a fazer uns mutirões coletando os resíduos que ficam na margem do rio, né? E nessa primeira aferição que a gente fez, a gente coletou 600 quilos de resíduos, sendo 460 só de plástico, que felizmente poderiam ser recicláveis. 102 quilos de isopor, que infelizmente é um uso excessivo, a gente tem que parar de usar isso, não é nem reciclar, porque pouca gente recicla, a gente tem que parar de usar isopor, rejeitar embalagens de isopor ao máximo, né? E 38 quilos de material diverso, que foi resto de galhos, de plantas, tudo mais. Então, esse foi o primeiro diagnóstico que a gente teve do Rio Sem Plástico no Tietê. Mas, devido a essa situação, e para não ter outra situação de abertura de barragem, quebrar tudo de novo, arrebentar nossa barreira, né? Esqueci de falar, todo esse material foi doado para a COBES, né, a Cooperativa de Reciclagem de Boa Esperança, lá da cidade de Salto, que beneficiou 40 famílias que trabalham e vivem desse material, né? É um trabalho muito bonito, eles têm uma cooperativa muito bem organizada e estruturada e que aceitaram receber esse material para posterior venda e geração de renda para essas famílias. E aí, em dezembro do ano passado, a gente decidiu montar uma segunda ecobarreira. Pensamos, vamos fazer um rio com menos água, né, com menos corredeira, com mais facilidade, que seja menos largo também. Então, é um rio que tinha um pouco mais de 40 metros de largura entre uma margem e a outra, e montamos o mesmo tipo de estrutura, né, com sombritos, bombonas de plástico, a cabo de aço, e fizemos uma estrutura. Essa não durou uma semana. Roubaram a nossa estrutura. Roubaram o cabo de aço, principalmente por cabo de aço, né? E aí a gente teve que sair correndo atrás das bombonas para não ir rio abaixo, enfim. Não conseguimos nem coletar resíduo nenhum. Foi uma tristeza. Então, para mostrar como é difícil a gente tentar fazer o barramento disso, né? E a ideia nossa não era coletar resíduo no rio. A nossa ideia era mostrar sempre que esse resíduo não tem que chegar no rio, que a gente tem que cuidar desse material. E agora a gente está tentando fazer outras formas de trabalhar com isso, de trazer isso à luz. Mas, assim, o recado que a gente deixa primeiro, é uma responsabilidade compartilhada. Hoje, infelizmente, todo o ônus da responsabilidade do resíduo fica com o cidadão. O cidadão tem que dar a destinação daquilo, né? E as prefeituras têm que fazer toda a coleta e levar isso para um local adequado. Mas quem que paga isso daí? É o cidadão, é a cidadã, né? Paga com seus impostos e tudo mais. Então, fica muito a cargo do cidadão e pouco a cargo do gerador do resíduo. São as empresas, tanto as empresas que produzem o material, como também aquelas que se utilizam das embalagens. Então, a logística reversa não está sendo colocada em prática de fato no Brasil. Então, o que a gente deixa como recado é que a gente não tem que ficar coletando resíduo no rio, não tem que coletar resíduo no mar. A gente tem que parar de jogar o resíduo em qualquer lugar. A gente tem que destinar adequadamente, tem que cobrar das empresas, tem que cobrar dos governos, e nós, cidadãos e cidadãs, temos que fazer a nossa parte. E não é só levar para reciclagem também, a gente tem que rejeitar resíduos, a gente tem que rejeitar embalagens que gerem resíduos. Então, se a gente puder levar a nossa sacolinha, parece uma besteira, mas a gente faz fizeram a campanha do canudinho, é legal, vamos com conscientização e tudo mais, mas será que o canudinho é o problema? A gente tem tantos outros materiais plásticos que a gente usa no nosso dia a dia, e não demonizando o plástico completamente, mas ele deixa resíduos por anos e anos, como o Peri falou lá no comecinho, já está no nosso corpo, as micropartículas e nanopartículas de plástico. Mesmo depois da reciclagem, ela não se recicla completamente, vai sempre deixar resíduos no ambiente. Então, a gente tem que optar por outros tipos de embalagem que possam ser, de fato, reciclados, como, por exemplo, o vidro, que foi citado, as embalagens de metal, que podem ser totalmente recicladas, as de papel, que são totalmente recicladas, e tentar evitar ao máximo o consumo de plástico.
porque nem nossos rios aguentam mais, nem nossos oceanos aguentam mais, e nem nós vamos aguentar mais tanta geração de resíduos, tanto plástico caindo nas nossas águas, né? Então a gente clama para que nossos rios estejam sem plástico, que os nossos oceanos estejam sem plástico e que a gente utilize com mais racionalidade esse tipo de embalagem. Então deixo aqui a minha finalização aí, o agradecimento por essa fala, desculpa por ter estendido um tanto aí, eu tenho que até falar um pouquinho mais rápido para não estender tanto aí, e fica à disposição para a gente conversar, porque eu acho que o tema não se esgota em 10 minutos, a gente tem muito para falar aí, eu acho que as próximas falas virão também para a gente abrir mais a nossa cabeça e a gente poder ter percepções melhores em relação ao que a gente pode fazer de fato para melhorar essa situação. Então deixo o agradecimento aqui e fico à disposição, Adriana. Valeu. Ótimo, Gustavo. Muito bom te ouvir. Muito bom começar também pensando dessa forma um pouco mais macro, né? A partir de uma instituição que trabalha em tantos estados brasileiros. E uma coisa que me chama a atenção e que eu acho que a SOS Mata Atlântica, desde o início, vem mostrando a gente precisa mensurar, né? A gente precisa ir lá, diagnosticar, mensurar, entender para que as ações sejam mais efetivas. E é uma luta de muitos anos. E a gente precisa monitorar cada vez mais os nossos rios para a gente tentar fazer com que políticas públicas sigam em frente a partir de dados muito concretos e os dados também que vão ajudar a mobilizar a sociedade. É claro que a gente vai voltar a falar sobre isso e a gente tem nessa mesa mais uma contribuição importante, mais uma iniciativa importante para a gente pensar nos impactos desses nossos rios totalmente poluídos e também nos impactos que a comunidade pode trazer, que a vida da comunidade pode receber quando ela se une para salvar um rio. Eu chamo para nossa conversa o Porã Potiguara, ele é engenheiro florestal, também está aí na frente de uma luta muito importante, é líder indígena e integrante cá para a gente. Quero dar só um bom dia aqui e falar para as pessoas que ele nasceu na aldeia Alto do Tambá, no município de Baía da Traição. É uma geração importante que conseguiu ir para a universidade, né? Teve uma educação indígena diferenciada, conseguiu ir para a universidade. Ele é engenheiro florestal, né? Tem um trabalho acadêmico, lutou pelos povos indígenas e voltou para a comunidade também para discutir e para achar ações e soluções para a sua comunidade. Muito bem-vindo, Porã. Conta tudo pra gente. Que bom. Como é que tá o céu aí onde você tá? Onde você tá? Bom dia. Bom dia, Adriana, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos assiste. O céu aqui está bem nublado, viu? Tá chovendo. Eu estou na Paraíba, né? No litoral norte da Paraíba especificamente. Estou na aldeia, né? Isso onde sempre vivi, tive que me deslocar, né, para Brasília para estudar um tempo, um período, e voltei para cá para começar porque assim o nosso maior desafio, né, quanto estudante indígena, é aplicar os conhecimentos que você adquire na universidade dentro das suas comunidades, né? Então a gente tem esse desafio e às vezes é um desafio até maior, porque nem tudo, por exemplo, vamos pegar a área da saúde, né? A área da saúde você tem lá um aparato dentro do hospital e tudo mais. E quando você vem para a aldeia, você não tem esse mesmo aparato. Então você tem que reinventar, né? Assim como a gente tenta, né, fazer também em outras áreas. Mas, né, antes que assuste o nome, né, Baía da Traição, tal, cidade, né? Por que esse nome? Então, só dizer que esse nome foi dado por Américo Vespucci, né, em 1501. Quando ele chegou em nosso território, ele teve um encontro. E aí, segundo relatos, né, num documento chamado A Litera de 1501, ele encontrou com umas índias na praia, estavam distraídos, seus homens, e elas acertaram pelas costas e o mataram, e ele achou isso uma traição, porque, né, o pessoal fazia sinal para os navios, venham para cá, e chegaram lá, foram mortos e tiveram suas carnes comidas. Então, esse é um relato descrito num documento chamado A Litera de 1501, né, era uma baía, então, pô, uma traição, né? Ele estava mapeando o litoral brasileiro acima de Salvador e ele resolveu colocar como Baía da Traição.
Mas isso é legal porque isso mostra que meu povo está aqui desde antes da colonização, né? O primeiro relato nosso é de 1501 e a gente nunca deixou de existir quanto potiguara, né? Quanto comunidade indígena nesse local. Inclusive, isso nos torna o único povo do litoral brasileiro que não saiu do seu lugar de origem, desde quando se há relatos. Isso é uma coisa bem interessante de se falar. Então, fica esse desafio enorme de manter território, de sofreu várias investidas de governo, de fazendeiros, de usineiros, enfim, tudo mais. É uma coisa interessante. Mas eu vou, para não se alongar muito, né, e a gente conseguir ter um tempo de debate, eu vou começar a minha apresentação. Então, vou pedir para a Cris preparar, já deixar aqui na tela, né, e dizer para o Gustavo que a gente precisa conversar depois, viu, Gustavo? Depois desse evento, a gente precisa conversar algumas coisas. Então, gente, o nosso projeto se chama Águas Potiguara, né? Potiguara é o nome do povo, né? E Águas Potiguara surgiu ali. Pode ir próximo, Cris. Né? Ele dá uma situada mais ou menos, né, de onde a gente está. Então, o povo potiguara, né, está na Paraíba. A gente tem uma missão, né, que começou lá em 2021 ali na pandemia ainda, né, com limpar o rio da nossa comunidade, né? E a minha comunidade é Alto Tambá, né? E esse rio ele corta também a Aldeia Forte, que é um rio pequeno, na verdade, né? Um riozinho que tem um pouquinho aí mais de 5 quilômetros, então ele não é um rio grande, né? Como o Tietê, que foi apresentado, é um rio pequeno, mas um rio de grande importância, né? Para nossa comunidade, que devido ao longo do tempo, com a chegada de água encanada nas aldeias, com tantas e outras coisas, ele foi perdendo assim o seu uso social. E, e era um rio que eu tomava banho quando criança, né? E acabou que eu, como é que eu posso dizer? Eu não tenho esse rio para tomar banho hoje, né? Então a gente resolveu trazer esse rio de volta para a gente, que eu vou contar para vocês como está funcionando esse passo a passo. Então, próximo. E aí, né, para situar vocês no mapa, né, o nosso povo ele vive um território hoje de 33 mil hectares no litoral norte da Paraíba. A gente tem 32 aldeias, né, divididas em 3 terras indígenas. Ambas, a única terra que não está ainda homologada é o território de Montemor, mas a minha aldeia fica nessa parte onde tem o nome Baía da Traição, né, nas imagens que vocês estão vendo aí, na parte do oceano tem o nome Baía da Traição. Minha aldeia fica aí, Alto do Tambá, Aldeia Forte. Próximo. E aí, a nossa prática, né, do rio, né, dessa limpeza do rio, é uma limpeza tradicional, né? O que é a limpeza tradicional? A gente está reproduzindo a forma de limpar o rio como meu avô limpava, né? Esse rio, ele sofreu uma intervenção do Estado ali em 84, 85, né, que ele era um rio sinuoso, e aí o Estado veio com a proposta tinha uma espécie de projeto que chamava Fomento e veio com a proposta de tornar o rio, né, plantável, né, de se plantar na margem do rio. E aí resolveu a terrível ideia de dragar o rio. E aí o rio que era sinuoso, os caras transformaram num rio retilíneo, né, deixaram o rio reto e acabaram com a dinâmica natural do rio, que era essa dinâmica que controlava principalmente o assoreamento. Então, a gente mantém ainda essa prática, né, de limpar tradicional, com enxadas, né, de entrar dentro do rio, de cortar, né, os blocos que vai se formando de sedimento. No nosso caso, não tem lixos, né, não há muito lixos. E, e aí a gente tem principalmente o assoreamento, né, impactando, sendo o nosso maior problema, porque é alterada a dinâmica natural do rio e ao longo do tempo ele perdeu, né, a sua mata também, a mata ciliar, e aí isso só contribuiu, né, para que o rio se tornasse uma coisa fechada, como vocês vão ver na imagem acima. E aí a gente começou, né, em 2021, né, 2020, na verdade, bem na pandemia, a gente construiu, né, nosso povo se fechou, né, nesse período, por medo da chegada do vírus nas comunidades. A gente chegou a ficar 3 meses
parados totalmente, com bloqueios, né, 24 horas, e chegamos a ter 23 bloqueios em todos os acessos da aldeia, e a gente tinha que ficar ali vigiando os bloqueios, e nesse processo de vigiar os bloqueios, a gente conversava sobre tudo, sobre território, sobre, né, questão ambiental, sobre a política, e aí um dia veio essa ideia do, pô, o que que a gente faz com o nosso rio? O nosso rio que a gente tinha, que eu tinha quando criança, o rio está totalmente fechado, está coberto por aningas, que é uma espécie, né, que é um vegetal da família dos aráceas, né, e ele cresce justamente em região onde você tem problema com má drenagem, né, em alguns lugares você tem problema com a acidez, né, toxicidade da água, mas no nosso caso a gente não pode afirmar isso ainda, que a análise da água será feita, mas o nosso rio está coberto de aningas, né, e essas aningas foram se cruzando e fechando e acabou com o canal do rio que a gente tinha. E aí a gente resolve, pô, voltar, né, essa prática tradicional do cuidar do rio, que aí a gente vai fazer a primeira limpeza justamente em janeiro de 2021. E olha que a gente pegou um rio assim que estava se transformando num pântano, né? A gente não via o canal do rio, mas tinha muita água ali obstruída, sem conseguir passar. E a gente foi lá, né, com a nossa coragem, estamos até hoje aí, todos os sábados, né, desde 2021 até agora, a gente está conseguindo dar conta do trabalho do Rio e está dando certo, né? Tá dando muitos frutos e a gente tem muita coisa para construir ainda. Então, próximo. E aí a gente, vocês podem ver, né, a gente, essa primeira imagem, né, é como estava o Rio quando a gente chegou lá no primeiro dia, né, da limpeza do Rio. Vocês podem ver o rio totalmente fechado, coberto, né, cheio de muita lama, né, que é o solo que foi para dentro do rio e foi ali sedimentando e não tem como passar e a água passa muito superficialmente por cima. Em alguns locais nem passava por cima, totalmente submerso, né, e a gente, por ser um projeto novo, né, por ter que dar nome às coisas, a gente resolveu classificar algumas equipes, né, e tá o pelotão da frente, que é a nossa equipe que vai ser responsável por fazer a limpa, né? Por fazer aquela primeira limpa na margem do rio, para a gente primeiro se situar onde é que o rio está, onde é que o rio está, que é para a gente conseguir cortar os blocos de lama de dentro do rio e puxar para fora. E aí, quase sempre esse grupo, ele é o grupo que consegue aí encontrar, né, vai encontrar as cobras, né, vai encontrar algumas aranhas, vai encontrar, né, os animais, é o grupo responsável por abrir os caminhos, né, por assim dizer. E aí é engraçado porque nós resolvemos ir para a rede social, né, tipo, isso começou em janeiro, então em setembro, mais ou menos, outubro de 2021, depois que a gente encontrou uma jararaca, e quase um dos nossos integrantes foi picado, e a gente resolveu fazer uma campanha, e aí tivemos que ir para a rede social. Até então a gente era só realizava as lives no Facebook mesmo, e nada assim, sem muita divulgação, era um trabalho praticamente interno, né? Próximo, Cris. E aí a gente tem uma equipe que é de dentro da água, né? Que foi. Volta um pouquinho. Foi muito. Isso, esses mergulhadores, né? Equipe dentro da água que a gente chama de mergulhadores, que é a equipe que vai abrindo, né, esse processo do rio, né? Que vai devolvendo o canal. E essa equipe é fundamental porque a gente usa os mais velhos. E aí eu chamo a atenção porque para a gente tem um senhor, né, de 74 anos, que é o mais velho do nosso grupo, e ele vai todos os sábados, e é engraçado porque você começa a ter os choques, né, de culturas, assim, de cultura da geração, né, da geração. Ele fala, no meu tempo a gente abriu o rio de 5 horas da manhã, a gente não começava às 7h30, 8 horas, como vocês começam hoje. E são eles que sabem, né, que têm na memória onde é o caminho do rio, né, no caso, onde o rio passava antes, né. Então o rio chegou a estar tão sedimentado hoje que, por exemplo, eu não consigo dizer, ó, o rio passa aqui, o rio passa ali. Não, e eles conseguem na memória falar tudo isso. E aí tem mais essa criança participando, né, que é um trabalho que a gente, né, envolve hoje o nosso grupo tem 20 participantes, né, não mais que 20. É um grupo que se manteve, né, desde do janeiro de 2021 e a gente tem conseguido uma certa frequência, né, fazer esse trabalho voluntário que com esse único desejo de recuperar o rio. Próximo.
fora, que é a turma das enxadas, que é a turma que é responsável por puxar esses blocos de lama que são cortados, né, de dentro do rio, é cortado com faca. Então, era um trabalho que se realizava antes e que a gente está reproduzindo hoje. E a nossa limpeza é totalmente orgânica, né? A gente já conseguiu abrir aí um pouquinho mais de 2 quilômetros, né? Quase 3 no braço, né? De rio. A gente foi recuperando, abrindo, volta aí, adiantou. Foi recuperando e cavando, abrindo. Então eu tenho, assim, a gente, né, por ser todo sábado, da sexta à noite, a gente só descansa cedo e a gente tem o apoio da comunidade, né, para fazer a questão da alimentação, que aí que a gente tem a nossa cozinha. Então o nosso trabalho começa de 7 horas da manhã e vai até o meio-dia, encerra ali com o almoço. Próximo, Cris. E aí tem essa equipe da cozinha, né? Estou fazendo a apresentação das nossas equipes, né? Que é o pessoal que prepara as comidas e quase sempre são comidas, né, doadas, o que a gente pesca, o que a gente consegue aqui com os comerciantes, né, ou depois da rede social, depois da nossa campanha na internet, tem pessoas que nos ajudam, né, via Pix, de vez em quando chega uma doação, e a doação a gente reverte para a alimentação, né, inicialmente a gente fez uma campanha para comprar os materiais, né, de proteção individual, né, os equipamentos, os EPIs, que a gente não tinha também, então todo mundo ia ali, né, pegava suas enxadas, ia descalço, não tinha uma malha de proteção contra o sol, não tinha touca árabe, e depois do encontro com a Jararaca, a gente parou assim, falou, pô, a gente está correndo risco e é necessário a gente ter esse equipamento, né, para ter uma forma mesmo de nos proteger e que bom que esse, né, 1 ano e meio que a gente está trabalhando não tivemos nenhum acidente. Isso é bem interessante, mas depois eu conto para vocês o que é que a gente faz. E eu chamo a atenção porque tem esse mesmo senhor de 74 anos que lembra do Rio, né, que conta as suas versões, ele nunca almoça com a gente. Isso é um fato que eu quero compartilhar com vocês, porque ele fala que se ele almoçar com a gente no Rio, a esposa dele não almoça sozinha em casa. Então eu acho bonitinho isso, né? E isso é uma coisa assim que a gente vê hoje de uma forma rara, né? Hoje a gente acaba tendo que cada um almoça num horário, às vezes come separado e tal, e ele faz questão disso. Ele nunca almoçou com a gente nesse 1 ano e meio, mesmo tendo comidas muito gostosas, né? Ali os peixes que a gente vai, né? Que vai sendo doados, enfim, e tudo mais. Próximo. E aí tem a comunicação, que é a equipe responsável, né, pela nossa rede social, né, que é o Águas Potiguara. A gente resolveu, né, ir fotografando tudo, gravando tudo, e a gente tem muito material da limpeza do rio, né? E é engraçado porque aproximando da história do meu povo, porque tem muitos relatos, e aí relatos, por exemplo, do que se fazia para curar o sarampo quando não tinha vacina, né? E é louco porque o pessoal daqui, os mais velhos, inclusive alguns integrantes, né, dos mais velhos do nosso projeto já chegaram a tomar, faziam um chá, né, que era o chá do cocô do cachorro, né? Então era um cocô específico que ficava em cima de uma pedra ou de um pedaço de madeira que eles chamavam chá de fulô de toco. E eu aí, né, que sou curioso, que gosto de ler, que tenho hoje meus 30 anos, eu nunca tinha ouvido falar sequer, né, no tratamento que se utilizava no sarampo. Isso eu aprendi, né, através da limpeza do rio. Então a gente não é só limpar o rio, não é só ir lá nos sábados puxar lama, abrir o canal do rio, mas acaba sendo também uma aproximação de relato de como era antigamente, né, do que se fazia para curar doenças, de como era a alimentação, de como eram as aldeias, de como se praticava o ritual. Então acaba sendo assim esse momento de aproximação cultural também. Então a gente tem esse processo de limpeza, claro, que é o principal, mas todos os outros fatores, né, de aproximação cultural, né, de estar se apoderando da história, de conhecer melhor, de entender a fauna do Rio, de entender a dinâmica, de ver como é que eles faziam, isso tudo também é parte do projeto, né? E aí, próximo. E aí, essa é uma imagem, a próxima imagem, ele é uma imagem do rio, né, que a gente encontra, né, nesse trajeto. Na parte mais à direita da tela de vocês, vocês vão ver que tem uma parte de água, né, que é uma planta que a gente chama de golfe, e essa parte aí é o rio. Ele passa aí dentro. E pode pular, Cris. Próxima.
E aí, e a mesma área a gente tira o antes e depois, e essa mesma área fica desse jeito. Então a gente sai ali, e por dia a gente consegue avançar, depende também muito da energia do grupo naquele dia, né, de como a gente está, e a gente às vezes faz 100 metros, às vezes faz 50 metros, e aí teve um dia que o pessoal de outras aldeias vieram, e foi umas 40 pessoas, assim, uma equipe técnica, né, que trabalha com a água, né, dentro da CESAI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, dentro das nossas comunidades, e a gente conseguiu avançar aí os 200 metros. Então, para vocês terem ideia, né, volta só um pouquinho, Cris. A gente tem o rio dessa forma, né, e a gente deixa o rio daquele jeito lá, pode passar, né, com esse canal aberto. E observe que você não vê mata ciliar, né, e aí é bom você parar assim, pô, mas cadê a mata ciliar desse rio, né? É interessante, junto com esse processo que eu falei no início da minha fala, né, da dragagem do rio, que tornou o rio reto, margem do rio. E era interessante porque, ao mesmo tempo que o pessoal plantava na margem do rio, agricultura de subsistência, né, feijão, milho, batata, enfim, mandioca, que aqui a gente, né, conhece por macaxeira, que a mandioca para nós é a brava, e a gente não plantava mandioca porque se plantava macaxeira que era para comer, principalmente no período da seca, né, na margem do rio, ele gerava um cuidado. Então, quem tinha suas roças na margem do rio, ele tinha que cuidar da drenagem do rio automaticamente, porque se chovesse esporadicamente muito, ia alagar, né, sua plantação e você ia perder a plantação. Então, como não temos, né, como se perdeu essa prática do plantar na margem do rio, o rio foi se tornando, foi sendo esquecido ao longo do tempo, né? Foi sendo esquecido porque não tem essa plantação, então não se cuidava da drenagem, foi sendo esquecido porque chegou água encanada, então eu sou de uma geração ainda que fazia tudo no rio, então, por exemplo, pegava água no rio, né? Lavava-se roupa no rio, lavava-se a louça no rio, então eu lembro que minha mãe ia com a bacia, né? Uma bacia de alumínio cheia de louça, e levava ali um balde, e a gente levava outros baldes para ir para o rio. Então, aproveitava esse momento de lavar a louça no rio, tomava banho e trazia água para casa para cozinhar. E isso a gente não tem mais, o rio foi perdendo esse uso social. E aí o rio chegou, né, ao ponto que a gente viu na imagem anterior, mas a gente está conseguindo devolver isso graças, né, ao projeto da Águas Potiguara. E e aí, preocupados também, né, de não ficar apenas na limpeza, a gente resolveu, né, próximo slide, que é construir uma coisa que a gente chama que é a série educativa, né, que seria uma espécie de tirinhas, que a gente, pô, a gente quer fazer alguma coisa para se trabalhar nas escolas, para se trabalhar fora do território, para que chegue em universidades, e é legal porque a gente, né, a nossa equipe de comunicação criou esses bonecos que a gente não tinha referência nenhuma do indígena potiguara, né, do indígena brasileiro, era tudo de fora. Então o pessoal trabalhou muito para construir esses bonequinhos aí com a nossa pintura, com a nossa roupa tradicional, com o nosso cocá tradicional, que é o de palha, e a gente, através dessa série ilustrativa, a gente começa a contar as histórias, não só do Rio, mas a história do povo, mas explicar para todo mundo como é que o Rio Que demais. chegou até ali, né? E como é que esse rio, né, tá desse jeito, por que que tá assim? E é engraçado que a gente já conseguiu, por exemplo, ter universidades que já aplicaram nessa série ilustrativa como aula. E isso para nós é muito, assim, é um retorno muito gratificante, né? Porque de fato, o nosso rio ele estava ali quase morto, né? Não vou dizer morto porque ele tinha água, tem água, né? A água estava fluindo, mas estava ali respirando muito pouco. E, e à medida que uma velocidade, né, que a água vai limpando, a gente consegue ver peixes, a gente encontra, né, outros animais. E isso assim não tem valor, né? Assim, não tem um valor que se pague, né, por isso. Eu acho que o fato de você estar lá e ser parte disso e ver o quanto o rio vai, né, vai surgindo, vai fluindo, né, a gente consegue aí é algo que nos torna muito gratificante, né? Próximo. E aí vem as redes sociais, né, do Águas Potiguara, né, ele tá indo aí, vai, né, a gente tem uma campanha, segue nós lá, a gente tá no Instagram, Facebook, né, por enquanto. A gente pretende chegar a outras redes, mas aí um passo de cada vez, nossa equipe é bem pequena e mostra a equipe. Esse foi o dia que a gente ganhou
os EPIs, né? Fizemos esse registro. E aí eu vou trazer agora algumas imagens para a gente finalizar a minha fala. Próximo. Né, essas são algumas imagens, né, que a gente encontra no rio, não de fato, nesses quase 3 quilômetros a gente não tem encontrado muitos plásticos, né, bem pouco. Assim, coisa até consideravelmente irrisória, é um impacto, mas é pouco comparado às rios de cidade, por exemplo. A gente não tem esgoto que chega no nosso rio, né? Então ele é um rio que está lá precisando só de um reflorestamento da sua mata ciliar, né? E ser tirado ali, Olha ser aí. aberto, né? O canal novamente. E aí, próximo, pode ir passando, né? E ele tem e é engraçado porque depois que a gente limpou essa imagem preto e branco, né? Ela é um senhor pescando dentro do rio da forma tradicional. Então, foi abrir o canal do rio e ele começa a ter uso social novamente, né? Começa a ter atividade de pesca. Assim, é um projeto que próximo, né? A gente tem muito ainda a avançar, né? E através de doações dos nossos seguidores também, de pessoas que, né, que querem nos ajudar, a gente conseguiu comprar sementes, né? Sementes para ajudar o pessoal que participa do rio, né? Que querem plantar milho, que essa é a época da plantação do milho, né? Na verdade, o mês de março e abril que querem plantar os milhos para, né, colher na época do São João, que mora no Nordeste vai entender que o São João acaba sendo o Natal, né, dos nordestinos, né? E a gente conseguiu trazer, e nosso intuito também é construir um roçado coletivo na margem do rio, né, para que possa incentivar, né, ou reativar essa prática de plantação e aí automaticamente o cuidado, né, para deixar o canal do rio sempre aberto para que as águas possam fluir, né? A gente está com a proposta de fazer um viveiro, né, para recuperação da mata ciliar, né? E eu como engenheiro florestal, né, tenho conhecimento para isso e a gente está faltando apenas financiamento, mas a gente vai chegar lá Ah, que é importante, né, futuramente. Porã? Exatamente, Que é exatamente. bem importante também. E aí o último slide, né, falar a questão das nossas redes sociais. E eu tenho mais uma coisinha para falar só para vocês, que, por exemplo, a gente encontrou uma cobra, né, agora há uns 15 dias. Né? Ela é uma espécie, uma cobra d'água, claro, né, mas ela é uma espécie natural, principalmente da região amazônica, e ela é muito rara da Mata Atlântica. Né? Então, só para dizer para vocês que, assim, e ela acabou sendo um identificador natural de que nosso rio é preservado, né? Olha Porque, aí. por ser uma cobra rara, ela está dentro do rio que está assoreado, né? Mas um rio preservado. Então, é um rio que não está Uhum. sofrendo, por exemplo, com ataque, assim, a fauna do rio, né? Especificamente. Então, Sim. é isso, pessoal, tá? Eu Nossa, agradeço que pela projeto, oportunidade. Porã, que inspirador. Olha só, 1 ano e meio, quase 3 quilômetros, as pessoas trabalhando no sábado e descobrindo. Eu fiquei pensando aqui que é uma apropriação, de novo, né, dos saberes culturais, como você falou, né? É trazer de volta os saberes, é todo mundo junto. O que que esse rio está trazendo? Tanta coisa. E você tem razão, viu? Você e o Gustavo, vocês deviam conversar. Tem que Vamos. conversar, não é, Vamos Porã? conversar depois. Conversar depois. Não é, Gustavo? Caramba, tem muitas associações aí que a gente pode fazer. Mas temos o nosso outro convidado também, que tem uma conexão muito profunda com a água. Antes eu diria as águas, mas o Gustavo já colocou aqui no meu vocabulário um outro jeito de dizer e de pensar. E que tem essa relação com a água. Ele é recordista de grandes ondas, também é empreendedor. Carlos Burli também está aqui com a gente, porque é isso que o Fórum quer, é que a gente tenha perspectivas diferentes, mas é claro, dentro de um lugar, de um espaço de reflexão, para que a gente possa melhorar o nosso planeta e melhorar a nossa relação com a água. Além de ser esse esportista, eu acho que também um esportista também é um artista, né? Mas um esportista que está ligado a um esporte muito relacionado à natureza. Então ele tem que ser essa antena, esse receptáculo. Ele está ali, ele é um mediador quase aqui para fazer a gente entender algo que a gente perde
com o tempo, e que o Porã sabe muito bem, porque ele carrega toda essa ancestralidade, como carregamos também, que é essa ligação, que nós somos parte da natureza, nós somos a natureza, a nossa ação vai influenciar, né, nesse ciclo que é a vida. Então, um esportista que está no mar, que está nas ondas, tem que entender a natureza, tem que entender isso que é mais. Carlos Burli, bem-vindo ao fórum. Tudo bem? Bom dia. Onde você está? Bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Legal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que a gente está conectado aí com o mundo todo. Queria agradecer a você, Adri, também ao Porão pela fala dele, ao Gustavo. Muito legal poder compartilhar com vocês, né, a experiência de vida de vocês, um aprendizado enorme, enorme. E eu não tenho slides para apresentar, tá? Poderia até ter, né? Porque o que não falta é conteúdo, produzo muito conteúdo, mas a minha fala é um pouco sobre a minha visão de vida, né? Como que eu estou aqui hoje, né? Onde tudo começou, né? Essa sua apresentação, né? A personagem Carlos Burle, né? Mas a gente sabe que isso é só o personagem, né? De onde vem o ser humano, né? O ser humano ele vem de uma paixão muito grande pela natureza, pelos animais, e eu fui obrigado a, quando ainda muito jovem, refletir sobre as minhas escolhas na minha vida, é, que tipo de profissão que eu iria seguir, né? E essa minha paixão me levava a entender que o mais próximo da natureza e dos animais seria ser veterinário, né? E essa era a minha primeira opção, até que eu encontro o surf. Então, assim, é muito cedo ainda, né? Eu tenho 54 anos, eu sou de Recife, Pernambuco. Eu encontrei o surf no comecinho dos anos 80, né? Na virada de 12 para 13 anos, eu encontro o surf, me apaixono pelo surf. E o surf realmente ele tem essa relação muito próxima da natureza, né? São praias novas que a gente está sempre explorando, né? Culturas diferentes, né? A gente vai conhecendo pessoas diferentes. Eu acho muito legal aqui desse bate-papo é você aceitar o convite e ter essa oportunidade de conhecer essa turma brilhante, né? As pessoas acompanhando a gente na internet. Então, assim, para a mente do aprendiz, isso é muito rico. E eu sempre tive essa mente na minha cabeça, né? E é lógico que, poxa, a minha realidade como profissional não é a que vocês veem hoje, né? Então, assim, foi um processo muito difícil. No começo, o esporte tinha uma imagem, assim, relacionada a drogas, vagabundos, né? Uma imagem ruim. E eu entendendo tudo isso, eu tracei um plano, né, para que eu pudesse ser a transformação que eu queria para aquele meio, né, de profissionalização do esporte, né? Mas a minha paixão pela natureza e pelos animais sempre esteve muito presente, né? Inclusive, ela que me levou a percorrer esse caminho de autoconhecimento, né? E de entendimento. E eu quero até começar a minha fala aqui já fazendo um questionamento, né? Para que a gente possa também criar uma empatia pelo próximo, né? Quem está aqui nos ouvindo, levanta a mão. Ninguém vai levantar, né? Porque a gente não nasce sabendo, né? Então, assim, invariavelmente, né? A gente tem que criar essa empatia que nós somos um inconsciente coletivo em evolução. Então, a primeira coisa é não julgar, né? É entender que muitas vezes essas dificuldades que o Gustavo colocou muito bem, né? Ele está ali desempenhando o papel dele, mas as pessoas talvez não tenham a mesma visão e a gente não pode criar esses vilões, sabe? A gente tem que ter essa resiliência, essa força de ser um agente transformador para o mundo que a gente quer, mas jamais culpando os outros nesse processo, porque estamos juntos evoluindo, né, como seres humanos. E o que para a gente parece uma eternidade, para a nossa história é apenas um sopro, né? Então, assim, o que a gente pode fazer, né? A gente pode dar o nosso melhor. A gente pode dar o nosso melhor. E assim sendo, né, há 5 anos atrás, com 49 anos, eu encerrei minha carreira de competição em ondas grandes, né, que é a minha categoria, onde eu me destaquei mais. E eu fui muito questionado pelo meu time sobre o que fazer além da minha carreira, né? Profissional de performance e como competidor.
E o pessoal falava assim, olha só, você, poxa, anos de canal off, né? Foi o programa 001 lá dentro, você tem redes sociais, você se comunica bem, dá palestras, vamos, então, monetizar conteúdo? E aquela pergunta me fez refletir, né? Poxa, eu fiquei, cara, monetizar conteúdo, ir para dentro de um estúdio, será que isso é o que eu quero? Será que essa é a minha essência? E aí eu me volto para dentro e procurando a resposta para isso e encontro o que hoje eu vivo na realidade, que me dá um prazer enorme, assim, e que me dá uma satisfação enorme, né? Que foi olhar para os meus valores mais intrínsecos, aqueles valores que estão lá dentro mesmo, que tem a ver com a natureza, né? Que tem a ver com o ser humano, que tem a ver com tudo que a gente pratica hoje no Bully Experience, né? Que é um projeto que eu cheguei para a turma e a turma falou assim, você está louco? Eu falei, não, é isso mesmo. Ele falou, todo mundo indo para o digital, né, capilarizando, multiplicando, né, ganhando muito dinheiro, e você vai abrir uma escola de surf. Eu falei, não, não, não é uma escola de surf. Ah, você vai abrir um surf club. Eu falei, não, não, não é um surf club, gente. A gente vai praticar um ambiente conexão com o Carlos, a gente vai tentar restabelecer essa conexão, porque, é claro, a gente estava num momento ali você importante está para louco. entender as escolhas dele. Deixa eu ver Tá se já louco. voltou, se o Carlos está ouvindo a Né? gente bem ou se ainda está congelado. Carlos, você está me Não, ouvindo? é, é, Não, nós não estamos te ouvindo. Vou tentar mais uma vez, vamos ver se ele está ali tentando conectar. Cadê o Carlos? Bom, o Carlos está tentando a conexão com a gente de novo, para ele, claro, terminar a história dele, para ele ouvindo falar o que bem, motivou ele nessa mudança importante, de construir uma escola de sim. surf, né? De interagir na comunidade, de fazer um Alô, trabalho vocês de estão me ouvindo ou não? conscientização. Cadê ele? Você está me ouvindo, Carlos? Não. Não está me ouvindo. Então, a gente vai fazer o seguinte: enquanto a gente espera, né, essa conexão acontecer, eu quero aqui, e a gente já deu esse spoiler, a gente disse assim: o Gustavo e o Porã, eles têm que conversar. E aí, Gustavo, eu só vou fazer essa primeira pergunta aqui para a gente fazer rapidamente até o nosso Carlos voltar, estabelecer essa conexão entre vocês. A gente percebeu, a partir da fala dele, que os problemas, né? E que as soluções também são muito diferentes em cada rio, em cada região. A gente está, quando a gente fala desse problema da água e dos rios, a gente está lidando com problemas diferentes. É isso, Gustavo? Exato, essas realidades, primeiro, parabenizar o Porã, porque assim, é fantástico esse trabalho de recuperar um rio, de trabalhar uma regeneração de um rio, né? Eu sempre falo que não existe rio morto, a gente deixa ele no máximo na UTI, a gente sempre pode recuperar, e ações positivas como essa que o Porã lidera, e com certeza traz novas perspectivas. E isso que foi muito curioso quando a gente começou o Rio Sem Baixo, porque as percepções, apesar das diferenças regionais, as diferenças de padrões de rio, a gente trabalha com um rio pequenininho, mas trabalha com, lá na Paraíba a gente tem alguns rios que são monitorados, inclusive no litoral norte, Mamanguape, o Rio Tinto, enfim, são rios que são diferentes do Tietê, ou ou do próprio Capibaribe ali em Recife, enfim. Mas essa similaridade da questão dos resíduos e dessa falta de cuidados com o rio é algo que é latente. Então a gente precisa trazer mais à tona aí. Eu acho que agora o Carlos voltou aí a conexão. Opa, voltei. Ei, voltou, Carlos, voltou a conexão, agora está ótimo. A gente estava aqui esperando você, foi a parte emocionante da história, a gente queria saber a virada, enquanto tá com você, Carlos, a bola de novo. Legal. E olha só, vê como é que é gerenciamento de risco, né? Inclusive, eu vou entrar no evento aqui para falar sobre gerenciamento de risco. A gente entra antes aqui, a gente fala sobre a conexão, né? Que eu estou no hotel.
Vocês falam, não, tá tudo bem. Eu falo, não, eu acho que eu vou entrar pelo meu 4G, e agora eu estou no meu 4G, porque eu vi que aqui não dá para confiar, entendeu? Então, eu estou no celular, desculpa se o formato da tela é outro, mas me ajuda, Adri, onde é que eu cortei para vocês? Só para Você eu... estava falando sobre a sua iniciativa de começar uma escola de surf. E aí você ia explicar Isso. para a gente por que você escolheu essa iniciativa para impactar a sociedade. Onde é que você conseguiria impactar a sociedade a partir dessa escola e não só com a monetização de conteúdo? Pois é, então eu sou questionado pela minha equipe, né, sobre o porquê desse projeto, né? É, eles achavam que seria mais interessante a gente passar para o processo da internet mesmo, né, onde a comunicação hoje virtual é muito mais capilarizada, você pode reverter isso, monetizar, né? E eu entendo que a relação com o ser humano, para mim, ela é muito mais valiosa, né? E que através de algumas práticas, de algumas atividades, a gente pode estimular o empoderamento do ser humano, o autoconhecimento, trazer valores que são importantíssimos para a gente dentro da nossa sociedade, como sustentabilidade, projetos sociais, uma saúde física, mental, espiritual, ou seja, trazer um ambiente que, para mim, sempre foi o mais importante. Afinal de contas, eu me conecto com o surf porque o surf está perto desses elementos, né? O meu grande objetivo nunca foi ser um grande competidor, um campeão mundial, acumular títulos, mas sim ter perto de mim esses elementos que eram muito importantes. E aí eu vejo isso como uma oportunidade de retribuir. E eu vou trazer, até porque a gente está com pouco tempo, né? Eu vou trazer para vocês agora um exemplo assim do que norteia as nossas escolhas dentro desse projeto. Tá? A gente começou logo antes da pandemia, ali, né? Sofremos com a pandemia, mas crescemos porque fomos abraçados por todas as pessoas que frequentam o nosso projeto, pelas pessoas e comunidades que estão presentes dessas células, fomos abraçados. E a gente começou a receber convites, né? Começamos com uma célula, hoje temos duas e estamos indo para a terceira célula. Então, a gente recebe um convite para abrir uma célula dessa, do Burla Experience, bem ali na frente do Hotel Nacional. Não sei se vocês todos conhecem, mas o Hotel Nacional é um hotel histórico no Rio de Janeiro, que fica no bairro de São Conrado, e que fica bem perto ali da Rocinha, que é a maior comunidade urbana do mundo. E fica assim, em frente a uma praia, né? Fica, onde desce o esgoto, né? Que ainda não é tratado, e desce ainda muito resíduo sólido. Então, você chega na praia, a praia ela tem toda essa peculiaridade de ser uma praia que tem um volume muito grande de frequentadores e ainda tem esses desafios a serem trabalhados. E, a princípio, algumas pessoas olharam para a gente e falaram assim, não, poxa, por que você vai para lá? Né? Ali a gente não vai conseguir se desenvolver profissionalmente, né? Talvez não seja bom para a gente ganhar dinheiro lá, né? E aí eu falei, não, mas eu justamente para lá que a gente vai. Então, eu conversei com alguns sócios, né? Falei, cara, olha só, a gente precisa tocar e transformar os lugares que a gente toca naquilo que a gente idealiza como sendo o melhor para nossas vidas. Então, eu vejo esse exemplo como um lugar perfeito. Né? Se você chegar hoje lá, você olha assim, você vê uma praia realmente que está precisando ser cuidada. Né? O Hotel Nacional entendeu isso, né? Se tornou parceiro. Outros órgãos que trabalham na Orla no Rio de Janeiro também entenderam essa necessidade, a própria Orla Rio, a Prefeitura, outras empresas. A gente vai criar um parque, né, para chamar a atenção, né, com projetos sociais, e já estamos em contato com ONGs que já têm projetos de reuso do resíduo sólido. E isso para a gente assim, é muito motivador, é muito inspirador, sabe? Então, você imagina se amanhã a gente tiver alguém, vai ter uma pista de skate na frente de um lugar que quebra onda, tá? Olha que legal. Então, assim, vai ser um parque que vai ter uma pista de skate na frente de um lugar que quebra onda. A gente está nesse processo de limpeza de praia, né? Tendo apoio dessas empresas,
conectando com pessoas muito legais como vocês aqui que estão participando desse movimento hoje, mas o desafio é enorme. Né? O desafio é enorme, mas isso é que nos motiva muito mais. Então, eu fico sonhando assim, sabe? Imagina amanhã eu tenho uma criança participando desses projetos sociais e usando um objeto, um equipamento que foi feito através de uma tecnologia 3D do resíduo sólido que a gente conseguiu retornar. Então, essa economia circular, né, em prol do desenvolvimento e a gente usando as dificuldades como oportunidade de crescimento, sabe? E como oportunidades de educação também, sem estar apontando para as outras pessoas, né? Porque a gente tem que se colocar na pele das outras pessoas. Talvez as pessoas não tenham conhecimento da importância de cuidar do planeta, né? Tem pessoas que acordam e precisam sobreviver, então ela não está pensando na sacolinha de plástico. Ela quer saber se ela vai ter comida na mesa, sabe? E onde é que a gente faz a maior transformação na vida da gente? É interiormente, né? Primeiro, né? Porque a gente precisa ter um equilíbrio emocional, né? Um discernimento, um conhecimento, até porque a todos os instantes a gente está fazendo escolhas, né? E essas escolhas vão definir exatamente onde a gente está hoje no presente, o futuro que a gente vai colher e onde a gente atua, né? Então, Deus. Desculpa, alguém ligou aqui. Ai, meu Deus do céu. Assim, ainda bem que eu tenho que lidar com esses imprevistos, já estou acostumado, tá? Mas, assim, só para concluir minha fala e a gente abrir aqui para a gente finalizar, você conseguindo ser uma pessoa com discernimento, com autoconhecimento, equilibrada, é o que você pode fazer de melhor para a vida. E onde você atuar, você ser aquela transformação que você deseja para o mundo, pensando no mundo melhor para todos, né? Num legado que você vai deixar para as novas gerações, não só agora falando que é legal para caramba, né? Poxa, vamos preservar, não, mas vamos regenerar, né? Tudo que a gente tocar, vamos deixar melhor, porque a gente já usou muito da nossa casa, né? Então, cara, eu queria agradecer a vocês, tá, por essa oportunidade, poder compartilhar um pouco essa energia com vocês, linda, maravilhosa, parabenizá-los a todos os participantes aqui e deixar agora o espaço aberto para que a gente possa trocar ideias. Muito obrigada, Carlos. Carlos Burli, falando aqui com a gente, ele que é empreendedor, ele que é um ativista, vamos colocar aqui também, ativista pela causa ambiental, um esportista recordista de grandes ondas, um comunicador, e conversando aqui com a gente, mais uma perspectiva dentro desse painel que trouxe para a gente iniciativas e soluções que estão pensadas, que estão focadas nesse problema da água, na questão dos resíduos e principalmente em como mobilizar, e eu acho que para mim isso foi muito importante ouvir de vocês, como mobilizar a sociedade para que a gente construa juntos, né, essas soluções. Todos os projetos que foram apresentados aqui são projetos que olham para o todo, que olham para a comunidade, que ouvem a comunidade, são projetos de escuta também, são projetos de troca e conexão. São projetos que merecem estar aqui nesse fórum, né? Um fórum que discute hoje e mais 2 dias temas importantes para a gente. É claro que a gente estourou o tempo. Que fórum não estoura o tempo? Estouramos o tempo, mas a partir, é claro, de um conteúdo muito importante. Então, algumas questões que foram a gente vai conseguir fazer nesse momento, então, um agradecimento a todo mundo que acompanhou a gente e um agradecimento aos nossos convidados especiais, que eu chamo aqui para dar um oi final, uma mensagem final, rapidamente, para a gente, é claro, né, terminar um pouco com essa mensagem de vocês e como a fala dos outros, né, participantes impacta, e é isso que a gente quer conexão, impactou nessa reflexão que vocês trouxeram para a gente. Muito obrigada, Gustavo Veronese. Legal, Adriana, agradeço muito aí a participação no evento, acho que foi bastante enriquecedor, vou tentar também participar dos outros dias aí, estar atento a outras discussões, mas é muito importante isso que o Carlos falou de não culpabilizar ninguém, né? Mas sim, talvez, acho que nem usar essa palavra culpa, né? Na verdade, é a corresponsabilidade.
Nós vivemos nesse planeta e temos essa responsabilidade compartilhada de cuidar desse planeta que é a nossa casa, é a nossa casa comum, que a gente precisa cuidar de uma forma que seja bom para todo mundo. Não pode ser bom para um e ser ruim para outro. Se está sendo ruim para alguém, não está sendo bom para ninguém. Né? Então, acho que a gente tem que compartilhar isso. A fala dele, o projeto dele me lembrou muito também um dos nossos voluntários, engarrafando mentes lá em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, que eles pegam resíduos para fazer pranchas, para ensinar a comunidade lá da região, principalmente a garotada mais carente e tal, iniciar no surf, né? Então, utiliza um monte de ferramentas, e é isso, a gente tem que mobilizar, a sua palavra é perfeita, Adriana. É mobilizar a sociedade, né, levar o conhecimento, levar a interação, a troca de conhecimento, que ninguém é detentor do conhecimento geral, a gente precisa sempre trocar, sempre ter novas ideias, né? Isso que o Carlos falou é muito legal, a experiência do Porã é fantástica, assim, vou querer realmente conversar com você, porque são coisas sinérgicas, as coisas se convergem, né? Então, quando a gente está numa mesma linha, a gente tem que juntar esforços, a gente não pode dissipar energia num momento desse, principalmente quando o planeta está gritando para a gente se unir em prol da defesa dessa casinha comum chamada planeta Terra. Então, vamos junto que a gente consegue incríveis resultados aí. É isso mesmo, vamos juntos. Muito obrigada, Gustavo. Foi muito legal a gente poder te ouvir. Ô, Porã, e aí eu estou aqui pensando no seu encerramento aqui, te provocar que bom, todos esses ensinamentos estão aí, né? Os nossos ancestrais deixaram muita história para a gente jogar fora, não pode, né? Exatamente, né? A nossa preocupação é, claro, cuidar do rio primeiro, né? Sempre repetir os ensinamentos dos mais velhos, né? Manter a prática tradicional. E é engraçado porque as crianças que estão indo hoje para o rio serão elas que vão cuidar do rio daqui a 30 anos, quando eu estiver velho, né? E assim vai ser o ciclo, né? Isso é bom. Só queria dizer, para finalizar, né? Eu sei que eu extrapolei muito no meu tempo, peço desde já desculpas aqui a todo mundo. Dizer que, assim, para o nosso projeto, muita gente pergunta, né? E o poder público, né? E o município, o estado, e não sei quem e tal, né? Não seriam eles os responsáveis? E aí, pegando o gancho da fala de todo mundo aqui, eu acho que o maior responsável por cuidar do nosso meio ambiente, por zelar, por restaurar, por recuperar é nós, né? A gente tem que começar. E depois que o nosso projeto começou a funcionar, aqui os arredores, né, a gente tem acompanhado nas redes sociais outros projetos também, com outras pessoas e outras cidades que começaram a cuidar dos seus rios, e isso é bom. A gente está conseguindo ser, né, esse agente multiplicador e despertando, né, o interesse, né, de que os outros também cuidem, né, dos seus rios. Eu acho que a gente cuidar da nossa água é, acima de tudo, cuidar da nossa vida. E aí eu vou deixar uma única frase, né, para finalizar, de fato, minha fala, né, é um provérbio indígena que diz o seguinte: seremos para sempre lembrados pelas pegadas que deixamos. Então, cabe a você, né, a sua pegada construída aí, o seu caminho e tudo mais. Obrigado. Muito obrigada, Porã. Muito obrigada. Vocês estão de olho nas pegadas, estão de olho no que a gente está deixando para trás, o que a gente pode carregar, o que a gente pode construir. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Carlos Burli, que também está construindo, está pensando no futuro. Obrigada, Carlos. Obrigado vocês, obrigado por compartilharem, né, nossas experiências de vida aqui. Foi um enorme prazer, é sempre um grande aprendizado, uma lição de vida ouvir o Porã falando sobre os valores dele, o projeto lindo. Espero que as pessoas se sensibilizem e apoiem também. O Gustavo, conheço muito bem o trabalho da SOS Mata Atlântica. Parabéns a todos vocês. E a minha fala final é que procurem na vida de vocês motivações que tenham um bem comum, que não sejam só boa para você, para sua família, para os seus amigos. Não que isso tenha nada de feio, tá? Mas, assim, quanto mais pessoas vibrarem e se beneficiarem com os teus propósitos de vida, né, com as tuas iniciativas, mais o universo vai conspirar a favor e mais empoderado você vai se sentir para ter forças
para superar os teus desafios, sabe? E isso a gente vai precisar, né? Porque a gente já está vendo aqui pelos números, né? Pelo que a gente vive no dia a dia, oportunidades para a gente crescer, para a gente se desenvolver, né? Para a gente melhorar. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Adorei. Que bom! Eu também adorei. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada a todo mundo que participou com a gente, você que está acompanhando, que está pensando e refletindo com a gente. Agradecimentos, é claro, aos nossos convidados, a todo o time técnico que fez que essa live ficasse em pé e que está programando e trabalhou para que o fórum continue nesses próximos 2 dias. A gente já te convida, então. Amanhã tem segundo dia do fórum, dia 26, na quinta-feira, começa às 10h30 da manhã, e o tema do segundo painel vai ser economia circular e soluções para embalagens. Vamos juntos e juntas, então? Muito obrigada, e eu queria, é claro, mencionar que o evento é uma realização dos selos Eu Reciclo e Todos Reciclamos, e que você pode rever ou compartilhar, né? Fazer com que essas palavras circulem por aí com outras pessoas a partir do canal do YouTube. Olha aqui, olha, selo Eu Reciclo no YouTube. E aí você vai ter a fala dos nossos convidados aqui para compartilhar. Muito obrigada, eu sou a Adriana Couto, foi um prazer estar com vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.